Excelência, muito obrigado pelo convite, né? É um grande prazer o Ministério Público do Trabalho estar aqui nessa casa de leis, né? Bom dia também a todos os presentes. E é um prazer realmente e uma grande responsabilidade, né? Repassar para toda a sociedade brasileira a atividade do Ministério Público do Trabalho nesse quadro inicialmente declinado por Sua Excelência, né? A respeito da situação lá no Rio Grande do Sul. É uma situação preocupante, né? Preocupante, e não só preocupante, como também inconstitucional e ilegal, né? E o foco do Ministério Público do Trabalho, como um dos ramos do Ministério Público da União, é justamente garantir que a legislação seja respeitada no Brasil, né? E o Ministério Público do Trabalho, evidentemente, no que se refere à legislação trabalhista, Constituição Federal, leis, regulamentos, e defendendo efetivamente a sociedade trabalhadora. E como Vossa Excelência se referiu, senador Paim, realmente, na questão da segurança e saúde do trabalho, os números são alarmantes, né? Eram alarmantes, são alarmantes, e a nossa intenção é que eles deixem de ser alarmantes e que tenhamos realmente números compatíveis com a posição do Brasil no cenário internacional, né? Eu tenho aqui em mãos alguns números, dados do INSS, né? Vamos aguardar os mais recentes. 2011, número de acidentes, óbitos. 2011, 2.884 óbitos. 2010, óbitos, 2.753. 2009, 2.560. Né? Exatamente. Lamentavelmente. Então, nossa missão é que esses números realmente se reduzam a níveis, vamos dizer assim, diria até civilizados, Excelência. Não civilizados, porque esses números não são civilizados, né? E temos aqui as atividades econômicas que contribuem com mais esses números insustentáveis. Atendimento hospitalar está lá em cima, né? O 2011, por exemplo, 51.417 acidentes. Supermercados e hipermercados, 22.517. Administração pública, por incrível que pareça, 21.846. E chegando nos frigoríficos, que temos aqui na mesa, realmente, os representantes dessa grande categoria, né, que nós parabenizamos para a NR36, 19.453 acidentes. Né? Evidentemente, vamos esmiuçar isso, o que significa de óbitos e também o que significa também de subnotificação, que esse é um problema seríssimo nessa questão da segurança e saúde do trabalho. Né? Bom, o que o Ministério Público do Trabalho tem feito e faz em relação a isso? Somos fiscais da lei, um dos ramos do MPU, né? Temos procuradores em todo o território nacional, né? Trabalhamos de ofício. Nós temos obrigação, como cidadãos, de ouvir uma situação que possivelmente configure uma ilegalidade ou um desrespeito à coletividade trabalhadora. Temos obrigação de chegar na Procuradoria, reduzir a termo e distribuir de imediato, né? Isso se aplica, evidentemente, na questão da segurança e saúde do trabalho. Por exemplo, semana passada houve aqui em Brasília 2 acidentes fatais, lamentavelmente. De manhã, no jornal, lamentavelmente, mais um acidente de trabalho com vítima. Recortei aquele jornal, fiz um documento e mandei para a distribuição. Virou um inquérito e foi distribuído. Me permita que eu diga, concordando plenamente, os seus dados são dados, para mim, assustadores, né? E eu só quero pegar o exemplo de Brasília, mas fica mais ou menos que nem uma canção que diz o operário em construção, né? Caiu da obra, morreu mais um, morreu mais dois. Caiu lá uma plataforma, como é que chama? Um daqueles andaimes e morreu outro. Como se fosse natural. Isso não é natural. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. E nós temos que nos rebelar e fazer o bom combate, o bom debate, senão os trabalhadores continuarão morrendo de acidentes no trabalho como se fosse natural. Mas cumprimento a Vossa Excelência. Excelência, e nesse campo não é natural e, geralmente, por mais que se alegue nessa questão do acidente da construção civil, que a culpa foi do empregado, que ele não fixou o cinto. Um caso clássico foi o que aconteceu no Gama, aqui no DF. 2 irmãos desabaram num prédio que estava em pintura, morreram no andaime, né? E eu recebi essa investigação, fui atrás e verifiquei que, na verdade, aquela que Vossa Excelência se referiu, a questão da terceirização, eu coloco entre aspas, né? E falei, o que é isso? Não, os irmãos foram os culpados. Por que foram os culpados? Porque eles não se preocuparam em adotar as medidas de segurança. Simplesmente eles estavam soltos, não estavam atarrachados na estrutura da obra, né? Em resumo dessa situação, a empresa, entre aspas, foi criada para
propiciar o trabalho daqueles dois irmãos, seria uma empresa, né, que contrataram uma outra empresa que, na verdade, era um ex-empregado da obra para montar a empresa montadora de andaimes. Como disse alguém, senador, não é mais terceirizado, aqui já é quinteirizado. E a empresa, excelência, o problema não é nosso. Então, lamentavelmente, tive que processar uma ação civil pública, né, tentei fazer um TAC e se vem com esse tipo de argumento. E esse tipo de argumento, excelência, colegas presentes, ele se repete em quase 100% dos casos. Né? É um lavar as mãos generalizado. A questão da terceirização é um problema seríssimo. Aqui mesmo em Brasília, eu estou com um inquérito investigando todas as obras do aeroporto aqui internacional. Ali realmente são dezenas e dezenas e dezenas de empresas terceirizadas. Para nós sabermos a nível de responsabilização, eu tenho que pegar uma caneta e fazer um gráfico para poder entender o que eles estão dizendo para mim. Não, doutor, não sou eu. Quem é? Você faz um gráfico para poder entender o que eles estão falando. Que ponto chegamos, né? Estádio Nacional de Brasília. Estou investigando também. Porque aqui em Brasília tem um núcleo, vou dizer daqui a pouco como que é essa formatação nossa, que atualmente são 4 procuradores, que são encarregados de receber todas essas denúncias envolvendo a segurança e saúde do trabalho. Não só no DF, como também a nível nacional, a depender da extensão da empresa e da extensão do dano. Por isso que eu tenho muitos processos sobre minha condução, como outros colegas também têm. Né? Então, o caso do Estádio Nacional foi um exemplo clássico disso. Né? Evidentemente, está em juízo, ajuizei uma ação, o empregado despencou, lá fui no local, fui em loco, o Ministério Público do Trabalho, a magistratura de pé. O que aconteceu? Em suma, cumprimos todas as normas, está aqui todas as NRs, PCMAT, PCMSO, tudo. Então, a culpa é de quem? Então, existe, excelência e presentes, toda uma cultura de não se admitir um problema. Né? Então, nós identificamos o problema. Como se ele não tivesse um problema, não existisse, e o culpado é o morto. Exatamente. O morto não fala. O cidadão perde a vida, a família toda fica em choque, e quem é o culpado? Não é a empresa titular, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. O culpado é quem morreu. Isso é uma vontade de agredir quem diz isso. Exatamente isso. Mais uma vez, estou comprometendo você. Isso é exatamente isso que eu ouço em quase 100% dos casos. Eu e todos os colegas no Brasil inteiro. Né? A culpa foi da vítima. E a vítima não está aqui para se defender. Exato. Mas é claro, excelência, que nós temos todo um arcabouço de segurança e saúde do trabalho, a nível internacional, convenções da OIT, Constituição da República. Né? Até um livro didático aqui, temos aqui uns 20 dispositivos, a nível constitucional, a nível legal. Né? Não cabe, lembra, se precisar, temos aqui, né? A começar do artigo 7º, 22, né? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Né? Tem também a questão da ordem econômica, né? O trabalho tem que ser valorizado. Né? Ele é um dos eixos, realmente, dessa sustentabilidade da ordem econômica. Né? O Brasil é um BRIC, sim, o Brasil está se desenvolvendo, sim. Mas o que nós estamos tutelando, realmente, o que o trabalhador faz, na verdade, é manter realmente o PIB. Né? Quando nós falamos em PIB, nós falamos em atividade econômica que realmente é originada pelo trabalho assalariado. Né? Então, nós temos uma série de dispositivos constitucionais, legais, regulamentares. Dou parabéns aqui aos colegas aqui dos frigoríficos, né? Que realmente aqui foi uma epopeia para resultar nessa NR, e é uma categoria muito sofrida, né? Assim como é muito sofrida a categoria da construção civil, né? A categoria dos bancários. Né? Existe toda uma situação que envolve a questão também da demanda, que é típica também dos frigoríficos, aquela questão de se produzir cada vez mais, em cada vez menos tempo, com prejuízos ergonômicos imensos. Linha de produção, né, Arthur? Linha de produção. Exatamente. Fábrica de automóvel, como se o robô fizesse lá, que não. Aquilo lá é a faca mesmo, é direto no ambiente poluído. Eu já entrei em frigorífico, queremos ou não, a grande verdade é fazer televisão, de entrar e entrar assim lá dentro. Senão eu passava mal. Agora... Estou mentindo? Vocês são da área. Agora você se não todos, né? Mas estou dando um Agora você se imagina estar nesse ambiente, numa jornada elastecida, porque você trabalha por meta, em condição ergonômica totalmente adversa e com um contexto que está lamentável, que está se disseminando em todo o ambiente de trabalho, que é o assédio moral. Né? A pessoa tem medo da própria sombra, isso a gente vê todo dia no Ministério Público do Trabalho, de dizer o que está errado, ela assume aquela doença com medo de sair de licença médica e paga um preço muito alto, a nível físico e a nível psicológico, ambiente bancário, enfim, comércio. Então, as pessoas têm a necessidade que não é necessidade, elas são compelidas a isso, a desenvolver uma síndrome do super-homem ou da super-mulher.
né? Só que chega um momento que ele não aguenta, adoece e morre, né, em alguns segmentos, como nos canaviais, etc. E como o Ministério Público do Trabalho faz isso? Voltando ao início, né? Atuamos de ofício, né? A nossa obrigação está na Lei Complementar 75/93, provocados por denúncias dos sindicatos, dos juízes, né, dos auditores fiscais do trabalho, do cidadão, a imprensa, e essa denúncia no Brasil inteiro, nas procuradorias do trabalho dos municípios, nas procuradorias regionais do trabalho e mesmo na PGT, né, porque se não for aquela unidade a competente, se encaminha imediatamente para a competente. Não, vou mandar uma denúncia lá para Brasília sobre a questão lá da Petrobras no Rio Grande do Sul, né? Então a PGT necessariamente manda para o Rio Grande do Sul ou manda para Brasília, a gente caminha para o Rio Grande do Sul. Né? Então, chega a denúncia, é protocolado, é imediatamente distribuído de imediato, e o procurador tem a obrigação constitucional e legal de tomar todas as medidas cabíveis para verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse porto, o que está acontecendo nesse frigorífico, o que está acontecendo nessa obra aqui do Aeroporto Internacional de Brasília. Então, temos poder de investigação, né, de requisição, de intimações, e aqui faço um registro muito importante. Podemos contar, e contamos efetivamente, com a fiscalização do trabalho. Né? A fiscalização do trabalho faz um trabalho essencial. Pena que eles são tão poucos, né? São tão poucos. Pena que são tão poucos. Pois é. Aqui em Brasília, Excelência, na época do acidente no Estádio Nacional, o pessoal da fiscalização realmente foi muito importante para acompanhar, para poder a gente ter uma visão global do que aconteceu. Aí, conversando com o chefe dos fiscais, recebi a seguinte informação. A equipe de fiscais aqui no DF era aproximadamente de 5 a 6 pessoas para todos os segmentos. Isso envolvendo... 5 a 6? 5 ou 6 ou 7. Né? Dr. Marcos Góes me informou, fiquei impressionado com aquilo. Capital da República. Nós estamos falando... É proibido fiscalizar. Nós estamos falando de grandes obras, uma das sedes da Capital da República. Estamos falando de trabalho de crianças nos lixões, no lixão estrutural, que é uma atuação que nós temos também. Estão falando dos garis nas ruas, estão falando de trabalho infantil, estão falando de tudo. 7 fiscais. Então, aqui faço esse registro, verdadeiros heróis, né, dentro do seu limite, né, enfim, que nos dão uma contribuição imensa, né, nessas situações. Às vezes são recebidos a bala no campo, como aqueles que foram assassinados aqui em Unai, né? Que até hoje está mal resolvido aquilo, até hoje. Quantos anos faz? Uns 5, 6 anos? Mais ainda. Quase 10. Então, na verdade, existe todo um problema estrutural. Temos legislação, né, estão melhorando, igual no caso dos frigoríficos. Né? Agora, a nossa grande missão no Ministério Público do Trabalho é garantir que essa legislação seja aplicada efetivamente. Né? Para o Ministério Público do Trabalho, não existe lei que pega ou não pega. Nós somos fiscais da lei e levamos isso às últimas consequências. Para isso que nós estamos lá. Na questão da segurança e saúde do trabalho, existe, até para otimizar o trabalho, todos temos atribuição comum, né? Não tem procurador que investiga isso ou aquilo, né? É o princípio do promotor natural, mas para otimizar nossos trabalhos, nós temos uma Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, né? Que é um colega, o Dr. Felipe Jardim, agora que é coordenador nacional, tem um representante em cada regional, primeira região, segunda região, terceira região, Brasília, 10ª região, todas as regiões do país tem um representante. E eu sou representante aqui na 10ª região, aqui do DF. Né? Então, essa coordenadoria tem essa função de, vamos dizer assim, coordenar, enfim, centralizar condutas e atuações e até criar projetos de atuação específicos. Né? O que nós podemos fazer, nós somos independentes, né? Temos a independência funcional, mas o que nós podemos fazer, por exemplo, que se refere aos frigoríficos. Né? Qual o problema dos frigoríficos, Valdir, aí de Brasília? Qual o problema dos frigoríficos aí no Rio Grande do Sul? Então, nós vamos compilar todos esses problemas, nós nos reunimos 2 vezes por ano e vamos chegando a algumas conclusões. Quanto aos frigoríficos especificamente, foi criado um projeto específico, o Projeto Nacional de Adequação das Condições de Trabalho nos Frigoríficos. Né, que atualmente ele é gerenciado pelo Dr. Eiler, que é procurador do trabalho, Dr. Sandro também é muito atuante nesse projeto, que realmente analisa a questão sobre o âmbito técnico, legislativo, enfim, e o que podemos fazer para avançar. Né? O pressuposto básico do Ministério Público do Trabalho é avançar, não para diagnosticar basicamente os problemas. Os problemas basicamente são conhecidos. Né? Agora, nossa função, como mesmo Ministério Público brasileiro, é oferecer as soluções. Né? Nós não podemos chegar realmente numa obra, como aqui é muito comum aqui no DF, enfim, no Brasil inteiro, e encontrar como resposta que a culpa foi da vítima. Né?
Nós não podemos admitir um raciocínio, por exemplo, quando estava em construção a hidrelétrica de Lajeado, né, que a 10ª região era EDF e Tocantins, e nós não tínhamos ainda PTM lá em Tocantins, então, Procuradoria do Trabalho dos Municípios. Então, nós íamos muito a Tocantins para resolver os problemas de Tocantins. Né? Então, a constatar lá em Lajeado que era uma hidrelétrica que está sendo construída em tempo recorde, né, mas com 2 turnos de trabalho. Né? Não, nós temos prazo no Ministério Público. Sim, vocês têm um prazo, mas têm que garantir a dignidade dos trabalhadores que estão aqui. Né? Então, nós constatamos lá em Tocantins um trabalho basicamente escravo. Ou seja, uma incapacidade efetiva do empregado se locomover para a sua cidade, né? Problemas no que se refere à remuneração, falta de equipamentos de proteção, enfim, tudo que você possa imaginar. E também, Excelência, aquela questão da sobrejornada, né? Que esse é um problema grande quando se fala em segurança e saúde do trabalho. Lá em Tocantins, nós resolvemos, tentamos negociar, não foi possível, né? E descobrimos, no último momento, que era o Estado que estava financiando aquilo, o BNDES. Então, tivemos uma conversa muito séria com o BNDES aqui em Brasília e explicamos como que vocês repassam dinheiro público para financiar uma obra... Subsídio. Que é subsidiado. Eu estava até em discussão aqui a dívida dos estados, a gente foi descobrir isso. Quando o BNDES subsidia grandes empresários, grandes empreiteiras, com juro de 3% ao ano, os governos dos estados, que têm compromisso social, pagam IGPDI mais de 6% a 9%. Olha só. Então, você tem toda a razão. Ganha o dinheiro subsidiado e ainda não dá o mínimo de condições dignas de trabalho para os assalariados. A gente vê aqueles documentários na televisão a cabo, né? Lá na África ou na Ásia, aquelas situações. Puxa, que coisa lamentável. No Brasil existe exatamente a mesma coisa, Excelência. Em Lajeado, a gente andava no meio da obra, eu e o doutor Adélio, se você deve conhecer, e eles pegavam a gente pelo paletó. É como se tivesse, tira a gente daqui, pelo amor de Deus. De madrugada, com a Polícia Federal, voltando para Palmas, movimento no meio do mato, procurador, tem movimento dentro do mato, vamos ver o que é. Trabalhadores no meio do mato jogados. Que bárbaro, né? Aí chegamos aqui em Brasília, como que nós solucionamos os problemas, Excelência? Tem um inquérito, é o caso de Lajeado também e muitos outros. Se identifica o problema, vocês não podem construir uma hidrelétrica em 2 turnos, com pessoas trabalhando a 15 horas por dia. Eles eram tão condicionados que pareciam robôs. Então, nós tivemos que fazer uma campanha publicitária dentro da hidrelétrica para eles não pensarem que nós éramos inimigos deles. Não, o Ministério Público é inimigo nosso, porque nós queremos ganhar dinheiro, trabalhamos 15 horas por dia, e eles querem acabar com a nossa renda. Né? Então, é uma situação, enfim, identificada, evidentemente, contra toda a regulamentação, todos os dispositivos internacionais, Constituição da República. Como se resolve um problema desse, Excelência? Pela conscientização do patrão, seja dono de frigorífico, seja dono de obra, e aí que está realmente a grande dificuldade. Né? Se existir essa conscientização, nós celebramos um termo de ajustamento de conduta. É um documento, é um título executivo extrajudicial, pelo qual as empresas, mesmo o governo, se compromete a tomar certas atitudes, respeitando as ANRs, respeitando a legislação, respeitando a Constituição e as convenções internacionais. Caso descumpra aquela regulamentação, não dê EPI, não fiscalize aquelas pessoas, né? Não, pelo amor de Deus, contratem mais pessoas. O grande elemento, quando se fala nessa questão de segurança e saúde do trabalho, tem a ver com a questão do tempo e o lucro que é gerado naquele tempo. Então, essa equação não fecha. O ser humano tem sua capacidade. Chega um momento que ele vai ser decepado, né? Ele vai realmente desenvolver DOT aí em níveis irreversíveis, como no documentário Carne e Osso. Né? Inclusive, eu vi esse fim de semana, e novamente, então, realmente é aquilo. Né? É o homem contra a máquina, enfim, que devia ser o homem junto com a máquina para produzir o desenvolvimento. Mas é o ser humano tratado como máquina. Né? São pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos de idade totalmente inutilizados. Isso é custo para a nação. Né? Nós temos aqui, pena que não tem tempo suficiente, temos estudos demonstrando o que o Estado brasileiro perde com o tratamento dessas pessoas. Né? É a terceirização do prejuízo. Né? Então, um empresário que não realmente toma suas medidas de prevenção, segurança e saúde do trabalho, né? Ele utiliza o trabalhador como se fosse uma laranja, que não dá mais sumo, né? E depois, está bem claro no documentário, e passa a conta para o Estado brasileiro. Né? Então, essa conta realmente ela não pode ser mais paga. Né? Enfim, constatou a situação. Vamos assinar um TAC que é voluntário? Não, Ministério Público, não vamos assinar um TAC, não. Então, só nos resta ir para a Justiça. Então, ajuizamos ações civis públicas e estamos brigando na Justiça, efetivamente, para garantir
E, Excelência, aqui me permito colocar, com multas, danos morais coletivos, que realmente representem o que isso representa de lesão à sociedade brasileira. Né? Por exemplo, eu ajuizei uma ação civil pública há um tempo atrás, questão de assédio moral, né, que é comum em qualquer segmento, e nós conseguimos uma condenação de 22 milhões de reais aqui em Brasília, uma empresa famosa aí do segmento dos supermercados. Então, eu não sei se isso vai significar alguma coisa num contexto de lucro de bilhões e bilhões de dólares, mas já é um começo. Né? Então, nós temos essa função de investigar, tomar medidas extrajudiciais, junto com outros parceiros, Excelência, né? Aí entre os sindicatos, que são importantíssimos em todos os segmentos, o próprio Poder Judiciário, que agora, por iniciativa do TST, criou o grupo GTRIM, né? Que é um grupo interinstitucional que tem como objeto realmente a verificação e melhora das condições de segurança e saúde do trabalho, do TST. Em cada regional tem um programa regionalizado e o Ministério Público do Trabalho participa desses grupos, né? Vocês sentam numa mesa com os sindicatos, os juízes, vão discutir o que podemos fazer em relação a isso. Esse ano aqui em Brasília o tema foi transportes. Então tem essa atuação investigatória, tem essa atuação realmente de inserção na sociedade civil para identificar os problemas. Agora, é claro, ao participarmos de um fórum desse e detectarmos que existe uma violação legal, também aí, nós somos sempre procuradores, temos que fazer a denúncia e isso vai virar uma investigação para resolver esse problema. Excelência. Então, o que acontece na questão do Ministério Público do Trabalho? Existe toda uma estrutura, né, de investigação. Nós precisamos, enfim, atuamos de ofício, mas é importantíssimo que a sociedade trabalhadora, os sindicatos, realmente utilizem esse canal de levar realmente essas situações em relação à segurança e saúde do trabalho, como qualquer outra situação também envolvendo o mundo do trabalho. Né? Isso é o que basta para que o Ministério Público do Trabalho atue. Né? A partir do momento que há uma denúncia, o problema não é mais realmente do sindicato ou daquele grupo de empregados. O problema é nosso, para resolver aquele problema deles. Né, Excelência? Então, o Ministério Público do Trabalho tem essa função, realmente é uma preocupação muito grande com seus instrumentos de atuação, seus inquéritos, né, e essa atuação junto à sociedade organizada. Tá? E quanto à questão dos frigoríficos, também é uma temática aqui da nossa audiência pública, Excelência, realmente os números são assustadores. Talvez o representante aqui dos empregados possa realmente se estender em relação a isso. Né? Então, eu fiz aqui uma análise, então, em relação o que significa realmente essa situação dos frigoríficos. E parabenizo de novo aqui a classe trabalhadora pela essa grande vitória da NR36. Né? E por quê, Excelências? Porque é uma verdadeira legião de lesionados aqui realmente na categoria. Sobretudo entre jovens, enfim, jovens. Realmente são os preponderantes aí nesse segmento de atuação. Né? Podemos literalmente enfatizar, Excelências e colegas presentes, que nós estamos a consumir, evidentemente, pretendemos que isso melhore, né? Essa é a nossa função institucional, a consumir produto decorrente do sofrimento humano. Né? Ou seja, nós estamos verificando, vamos visitar aí realmente frigoríficos, essas indústrias todas, sem generalizações, né? Mas os números são muito alarmantes. Né? São pessoas que, até um artigo do colega Eiler, ele diz isso no final do seu artigo, falando sobre essa questão dos frigoríficos. Né? Você verifica aquela situação, apesar dos números, né, dos transtornos que são muito maiores nesse segmento, para ele olhar daquela pessoa, daquele trabalhador. É você chegar no fim de uma jornada de trabalho de 8 horas e, por conta daquele show que nós vimos no documentário Carne e Osso, ser obrigado a enfrentar aquela situação por mais 2, 3, 4 horas. E pior, Excelência, né? Pior. Isso é um problema que a gente vê no mundo do trabalho, em vários segmentos, lamentavelmente, que é uma fraude. Que é a fraude no que se refere à marcação da jornada. Né? Então, a pessoa vai, pega seu crachá eletrônico, mas eletrônico é seguro. Lamentavelmente, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de burlar. Né? Seja a caneta, seja um controle mecânico, seja um sistema de computador. Né? Eu já vi fraude em sistema de computador, é muito mais simples até. Né? Então, aquele olhar de desespero daqueles jovens que já estão com dores, estão lesionados,
né? São pessoas que estão automatizadas, elas não podem nem conversar com o seu colega de lado, porque senão ela impede a linha de produção de caminhar normalmente e recebe o show. O show é carne e osso. Estou fazendo uma referência àquele filme e também o que nós vemos no dia a dia, né? Então, é o desespero. É o desespero num país como o Brasil, né, que realmente está caminhando a passos largos, está se desenvolvendo e tudo mais, mas que o trabalhador realmente ele não sente que está inserido nesse sistema produtivo, né? Ou seja, ele está sentindo que ele está sendo transformado numa máquina, né? E está referindo isso na sua saúde, né? Aquela revolta, aquele desespero. Isso se chama, excelência, assédio moral. Né? Que é o desespero também do gerente de banco, que sabe que sua agenda, já vi isso no caso concreto, tem que render tantos reais por mês, é dia 30, ele faz o que puder, ele chora. Eu já peguei gerente em agência bancária chorando, uma sexta-feira à noite. Mas como o senhor marca aqui uma jornada às 18 horas e está aqui 23 horas? Chorando, eu preciso da minha função. Então, isso é o assédio moral, seja pelo assédio em si, que sempre acima dele vai ter um superior que depende daquele emprego também. Então, é um assédio moral superveniente, né, todo um sistema viciado, e ele não tem para onde correr. Né? Mas a grande notícia, que eu espero que quem esteja nos vendo no Brasil inteiro, que é possível, sim, reverter isso. Eu peço, procurem o Ministério Público do Trabalho, procurem os sindicatos. Vocês não precisam sofrer esse tipo de situação. Doutor, eu tenho medo de perder meu emprego. Se você vier no Ministério Público e denunciar e for punido por isso, isso é crime. Doutor, bom dia. Coação no curso do processo. Para enriquecer o nosso trabalho, chegou aqui o presidente da Nova Central, que é o Calixto. Eu queria convidar o Calixto para vir para a mesa. Seja bem-vindo. Aqui você falará agora em nome de todas as centrais sobre esse tema. Está convocado. Excelência, no seu tempo, que eu tenho mais, Excelência, vocês ficam à vontade. Está tão boa a sua exposição, realista, objetiva e com dados e números, né? Que eu lhe dei em torno de 30 minutos, vou lhe dar mais 10 agora. Pois não, Excelência, fica à vontade quando for para. Não, faço questão de ouvi-lo. Pois não, pois não. Depois os outros terão o tempo necessário também, e o Calixto vai nos brindar aqui com uma fala também. Excelência, então o Ministério Público, você nos permite? O Ministério Público do Trabalho, ele lida no dia a dia com desespero. É o desespero de a pessoa ter que sustentar sua família, de ter um emprego que está minando sua saúde e a pessoa ter a sensação que não tem para onde correr. Tem sim, corre para o Ministério Público do Trabalho. Né? Nós temos todos o poder de investigação e somos otimistas. Ah, mas o senhor é muito otimista. Não, realmente eu tenho a função, eu e todos os colegas no Brasil inteiro, procuradores e procuradoras do trabalho, de defender a ordem jurídica. Né? O dia que um de nós não tiver essa convicção de poder mudar isso, nós vamos sair do Ministério Público. Né? Então, realmente, nós temos essa convicção que isso se muda assim, temos instrumentos para isso e percam o medo de denunciar. Vão à Procuradoria do Trabalho dos municípios, todo o território nacional está coberto por um procurador ou procuradora do trabalho e, com certeza, vão investigar e vão, sim, reverter essa situação. Né? Então, Excelência, é o desespero. E essa questão da produção, que é dos frigoríficos, é dos bancos, é do comércio e todo o segmento produtivo capitalista, ou seja, tempo é dinheiro, literalmente. Só que tempo não pode significar morte e saúde do empregado. E por que morte? Porque quando você trabalha numa obra que tem um cronograma e você é obrigado a trabalhar até 2 da madrugada, entrando às 7 da manhã, lidando com equipamentos perigosos, né? Quando a gente vai em inspeção, eu vou em inspeção, os colegas vão também. Né? Nós somos, Ministério Público é magistratura de pé. Né? Você tira o paletó, a gravata, coloca um capacete e vai onde está o problema. Né? Isso é uma obra, é um local perigosíssimo. Assim como um frigorífico é um local perigosíssimo, assim como um trabalho no aterro da estrutural, que morre gente todo mês. Eu processei o Distrito Federal, processei as 2 empresas exploradoras e processei o SLU, pedi uma indenização de 50 milhões de reais de danos morais coletivos e espero ganhar essa ação. Né? Mas isso não paga realmente a vida daquelas pessoas. Mas deixa eles, pelo menos, sabendo que tem gente que está cuidando disso. Excelência, nós temos que estar alerta. Como nós admitimos uma criança, uma adolescente de 15 anos, ser esmagada por um caminhão dentro do aterro estrutural. Eu vi isso ao vivo, lamentavelmente. Foi aí começou as interlocuções junto ao Estado brasileiro. Não, o Ministério Público é assim mesmo, há 60 anos que é assim. Pois não vai ser mais assim, não. Por que devia ser assim na capital da República? Né? Mas, enfim, então, seja em qualquer contexto que for, Excelência, tempo é dinheiro. Só que, lamentavelmente, o dinheiro é de quem está explorando aquela atividade. Raramente o dinheiro vai na medida que devia ser para o bolso do empregado. Então, é um ambiente perigosíssimo. Né? Então, se não existir a mesma conscientização, e isso é uma questão muito difícil, porque eu sou procurador há quase 18 anos, eu vi, talvez uma vez só,
um empresário admitir que estava errado. Né? Isso, não, Ministério Público, vou assinar esse TAC, mas eu não admito que esteja errado. Então, eu não assino o TAC. O TAC equivale a uma confissão de que aquilo está errado. Claro. Não é nenhum crime, realmente, você admitir que está errado. Né? Porque, a partir do momento que você admite que está errado, você vai chamar seu técnico de segurança do trabalho, seu médico do trabalho, e perguntar, o que você está fazendo aqui, né, nesse local? Né? Como que você me explica que aqui no Paranoá, no Distrito Federal, uma construção lá de um conjunto econômico, você tem trabalhadores trabalhando até 2 da madrugada? Né? A partir do momento que o senhor admite, eu fui lá, tem a denúncia, estou investigando. Né? Tem depoimentos de trabalhadores, tem laudos. É isso mesmo? Vamos lá de novo, vamos lá de noite. Né? Porque se não se admitir, excelência e colegas, que o problema existe, nós vamos ver empregados morrendo, né? Lamentavelmente, aqui no Sudoeste, no Estádio Nacional, enfim, no Aterro, enfim. E as pessoas dizendo que a culpa é do morto, ou no Gama. Então, a conscientização. Temos a NR 36, temos as regulamentações, o PCMSO, PPRA, temos tudo. Né? É claro que a NR está especificando mais o segmento. Né? Mas se não existir essa conscientização, nós vamos ter esses mesmos números com ou sem NR. Por exemplo, a questão dos frigoríficos, para terminar, excelência, temos aqui a incidência. Por exemplo, transtornos de humor afetivos, ou seja, problemas advindos do assédio moral, burnout, grande carga de trabalho, você sabendo que não vai conseguir fazer aquilo, você realmente é minado. Em cada 100 mil trabalhadores, tem um índice de 225 trabalhadores acometidos. No ramo dos frigoríficos, são 888. Transtornos dos nervos, 42 trabalhadores em 100 mil, 42. Nos frigoríficos, 346. Nossa. Transtornos dos tecidos moles, em cada 100 mil trabalhadores, 321 é a média. Nos frigoríficos, 1.625. Né? Então, na verdade, e nós temos, excelência, mesmo antes da NR36, todo um sistema de proteção. Né? Então, na verdade, o direito é uma coisa muito lógica, é o bom senso. Né? O que nós podemos fazer para reverter esses números? Mas se a negação existe até na contabilização desses números, excelência, a situação fica muito difícil. Aí nós vamos na subnotificação, os CATs não expedidos, né? E vamos de novo ao carne e osso. Né? É o empregado que está com dores lancinantes e o médico do trabalho receita para ele diclofenaco. Tem até no carne e osso, doutor diclofenaco. Né? Não, você não tem nada não, você, enfim, evidentemente que ele está numa conduta, sem entrar no mérito da atividade fim dele como médico, que vai contra a sua atividade. E o Ministério Público do Trabalho também ele atua nesse aspecto. Né? Como nós estamos falando de números tão altos e estamos falando de tão poucas notificações, o que está acontecendo? Então, nós não podemos, evidentemente, quando se fala em segurança e saúde do trabalho, jogar o problema para baixo do tapete. Porque se você não admite que aquele problema está ocorrendo, ele vai continuar ocorrendo. Né? Nós temos a Constituição da República que garante o ambiente do trabalho. Temos leis, temos uma NR muito específica. E mais do que isso, nós temos seres humanos que estão caindo na nossa frente. Né? E esses patrões realmente não admitem isso, com exceções, é claro, não posso generalizar. Né? Então, no que se refere ao segmento dos frigoríficos, podia falar também o segmento aí da construção civil, dos transportes. Aqui o doutor Alessandro Miranda, que é o ex-coordenador nacional da Codemate, que é nosso procurador-chefe aqui em Brasília, fez um trabalho brilhante e pioneiro nesse aspecto. Estamos criando uma legião de surdos por conta do motor dianteiro. Né? Eu fiz um trabalho junto com o Getrim aqui de Brasília no fim do ano passado, eu e o pessoal aqui do Distrito Federal, e fomos até Samambaia. Não, vamos pegar um ônibus, vamos deixar esse carro oficial, vamos lá para lá. Né? E temos dados também, temos perícias e tudo mais. Realmente é insuportável. Né? E eu já andei muito de ônibus, né? Enfim, classe média, né? Classe operária, então eu andei muito de ônibus. A impressão que eu tenho é que hoje está pior do que quando eu andava de ônibus. Né? Então, temos uma legião de surdos, né? Com exames, realmente isso é demonstrado. Temos uma condenação do TRT aqui de Brasília, em relação a algumas empresas de ônibus aqui de Brasília, com condenações altas. Né? Ou seja, em relação a uma questão até óbvia. Né? Mas é difícil eles admitirem o óbvio. Então, a partir do momento que se admita que todo mundo está caminhando, ou deveria estar caminhando, com a mesma finalidade, ou seja, garantir uma condição digna de trabalho para a nossa classe trabalhadora. E, a partir daí, tomar as medidas cabíveis, a situação seria muito mais fácil, excelência. E o Ministério Público do Trabalho entende que isso não é utopia.
né? Mas enquanto nós não convencemos realmente alguns segmentos da necessidade de não só termos essa legislação, mas de cumprir essa legislação, né, sem querer jogar o problema para baixo do tapete, então nós vamos atuar sim com todo o rigor da lei, né? Tentar, ao máximo, tentar resolver de forma extrajudicial, mas pela nossa obrigação constitucional, levar ao Poder Judiciário realmente essas questões. E aí entra aquele outro aspecto, né, que a fiscalização também tem esse drama, né? Autuam, pagam as multas e continuam. Né? Ou seja, isso é dito em alguns estudos, no próprio documentário, isso a gente vê no dia a dia. Né? Em alguns contextos, fica mais barato pagar a multa da fiscalização do trabalho. Né? Então, temos que criar mecanismos muito pesados. Isso, excelência, não estaria acontecendo em países, talvez, com uma consciência mais arraigada na questão da segurança e saúde do trabalho. Né? Estados Unidos, enfim, alguns países da Europa, né? Porque é a sensação da impunidade. Né? Ou seja, isso é colocado nos custos, valor X, autuações trabalhistas, e isso é inadmissível. Né? Então, o Ministério Público do Trabalho atua, e mais uma vez eu conclamo, né, essa sessão está sendo ouvida no Brasil inteiro, que os trabalhadores denunciem, percam o medo. Né? Nós vimos no documentário Carne e Osso uma situação dramática, e isso eu falo muito no Carne e Osso, excelência, porque isso é um reflexo que ocorre não só nos frigoríficos. Como você faz bem falar, até porque nós já passamos aqui, ao vivo, para todo o Brasil, no documentário Carne e Osso. Foi o Arthur que nos trouxe uma oportunidade. Então, você lembra isso e muita gente viu já pela TV Senado esse documentário. Ok. Aqui ele representa uma realidade que a gente vê no Ministério Público do Trabalho, não só em relação ao pessoal dos frigoríficos. Né? É o medo generalizado, eu vim aqui, vão descobrir, põe em sigilo, etc. Então, eu peço. Eu falei muito isso em uma certa categoria que estava com uma situação de assédio muito selvagem. Eu disse, se vocês não falarem, vai ser difícil. Né? Porque nós precisamos de prova. Se o patrão ele descumpre essas normas de segurança e saúde do trabalho, e aí entra também a questão do que você é capaz de fazer em determinado tempo, que é uma forma de assédio também, te explorar ao máximo como se fosse uma máquina, se vocês não denunciarem, se não chegar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, ou ao sindicato que encaminha para nós, o próprio sindicato resolveu a fiscalização do trabalho, vocês não vão conseguir, vocês vão morrer em cima dessas máquinas. Né? Então, mais uma vez, eu conclamo isso, excelência, e temos essa posição, esse otimismo de poder reverter sim. Tanto o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral do Trabalho dá um apoio importante nisso, as procuradorias regionais, seus procuradores-chefes e as coordenadorias. Né? Então, conclamo que haja realmente esse abastecimento de denúncias. E nós vamos fazer o que a Constituição manda e que nós podemos fazer.